Olá, tudo bom? Nesse vídeo nós vamos apresentar o nosso Tech Challenge da fase 4. O objetivo do nosso projeto foi desenvolver uma solução completa aqui de Machine Learning, capaz de prever o preço de fechamento das ações utilizando uma rede neural LSTM. E além do treinamento do modelo, nós implementamos todo um pipeline do projeto, desde toda a coleta automática dos dados históricos aqui até a disponibilização de uma API REST para poder fazer as predições. Então, a gente tem dentro do nosso README aqui todos os pré-requisitos e o passo a passo aqui, a arquitetura e o passo a passo de como implementar o projeto. E o nosso fluxo ele funciona da seguinte forma. Primeiro a gente coleta os dados históricos da ação, utilizando a biblioteca iFinance. A gente faz o pré-processamento dos dados, treina a rede neural, e depois do treinamento a gente salva o modelo aqui, todos os artefatos necessários. E esses arquivos eles são carregados ali automaticamente dentro do Fast API e ele é responsável também por disponibilizar as previsões para o usuário. Indo aqui para a mão na massa aqui do projeto, então a gente separou todas essas pastas aqui de configurações, a data, que é onde fica toda a nossa coleta dos dados aqui do pré-processamento, o nosso source model, que é onde a gente coloca o nosso modelo LSTM e o treinamento, na inferência, que é onde a gente faz a inferência utilizando o modelo salvo, no Source API, no Source API, que é onde a gente coloca aqui o API REST, e no Monitoring, que são onde ficam os arquivos de configuração do Prometheus e do Grafana. E no Artifactors, no Artifacts, não menos importante, são os arquivos que são gerados aqui pelo treinamento. Então, indo aqui para a parte inicial do treinamento, vamos rodar aqui. Esse comando ele executa toda a pipeline aqui do treinamento. Então aqui, na coleta de dados, a gente faz a coleta automática dos preços históricos da Apple, utilizando aqui o Yahoo Finance, pela biblioteca iFinance, como dito anteriormente. Na parte de pré-processamento, a gente, depois de fazer a coleta, faz esse pré-processamento, onde os dados eles são normalizados aqui, divididos de forma cronológica entre treino, validação e teste. E a gente acaba evitando aqui alguns erros de data leakage. E a gente também utiliza uma janela temporal de 60 dias. Então, para prever o próximo preço, o modelo ele sempre vai analisar os últimos 60 fechamentos. Na parte do treinamento do modelo, então a gente faz o treinamento da rede neural, ela é especialmente ali indicada para séries temporais, por ela conseguir aprender ali alguns padrões ao longo do tempo. E por fim, a nossa avaliação, onde a gente utiliza três métricas, que é o MAE, o RMSE e o MAPE. E o nosso modelo ele conseguiu atingir um MAPE aqui de 5%, então isso é muito bom. Indica que as previsões elas ficaram 5% distantes ali do valor real. E por fim a gente salva os artefatos aqui no Artifacts. Então a gente tem o model, o scalar, o metadata, as métricas e um gráfico aqui onde a gente consegue ver tanto a predição e o real. Então, esses arquivos eles são utilizados aqui posteriormente pela API aqui para poder fazer as previsões sem ficar precisando treinar toda hora. É... E aqui entrando mais na etapa dos testes aqui automatizados, nós desenvolvemos esses testes aqui para validar o funcionamento do projeto. Então, todos esses testes aqui eles conseguiram ser executados com sucesso. E entrando aqui na etapa do Docs, vamos lá. Então aqui no nosso Health, que é o endpoint aqui que afirma se a API está disponível e se o modelo foi carregado de forma correta. Então a gente tem o OK. Na etapa do model, aqui a gente consegue visualizar os metadados do modelo carregado. Então nós temos aqui a parte do model. Perfeito. Então, entrando aqui
Na etapa do Predict, o usuário ele envia os últimos preços históricos da ação, e aí como o modelo ele foi treinado utilizando uma janela de 60 dias, a gente precisa enviar pelo menos 60 valores. Então aqui a gente consegue ver o resultado da predição. E a API, ela retorna o preço previsto pelo modelo. E alterando aqui os steps para 5, por exemplo, a gente também consegue ver algumas outras previsões para múltiplos dias futuros. Então aqui realmente é, é uma mão na roda aqui para o usuário. Perfeito. Então aqui, além da API, o projeto ele já está preparado para execução em containers em Docker. O Docker Compose ele sobe 3 serviços: a API, o Prometheus e o Grafana. O Prometheus ele coloca as métricas, ele coleta as métricas da aplicação, enquanto o Grafana ele apresenta essas métricas aqui nos dashes para monitoramento. Então aqui está o exemplo do Docker Compose. E aqui tá alguns exemplos aqui de alguns dashes que o Grafana mostra pra gente. Então, por exemplo, os erros aqui, a latência do HTTP, a quantidade de previsões que foram feitas ali dentro da API. Então, realmente, o Grafana ele acaba apoiando bastante a gente a ter esse controle. Então, com esse projeto, nós implementamos toda a pipeline proposta aqui pelo Tech Challenge. Desenvolvemos tanto a coleta dos dados financeiros, fizemos o pré-processamento, treinamos uma rede neural, nós avaliamos o modelo, utilizando as métricas apropriadas aqui, salvamos os artefatos, criamos a API REST, utilizando o Fast API, e a gente também preparou o ambiente para o deploy e monitoramento. Então, dessa forma aqui, nós entregamos uma solução completa para a previsão de preços de ações aqui, utilizando algumas técnicas de Deep Learning. Muito obrigado.